Lucilena, isso, não é? Quando amanhece na Sicília, a luta das mulheres e da sociedade civil contra a máfia siciliana. Uau! É um tema... É um tema. Mas há pessoas de todos os modos de gosto. Há quem gosta de sapatos, de bolsa, de máfia, né? De biblioteca, e a de livro, de abordagem da tudo. máfia, nesse caso, é muito... É um olhar feminino? É muito feminino. Quer dizer, na verdade, tudo que a gente escreve filtrado com o nosso olhar e com a nossa visão de mundo. E aí, nesse caso, a visão é feminina e não... Apesar de o tema ser muito pesado e ser muito real, porque são 100 anos de domínio da Cosa Nostra no território siciliano, que só começou a cair nos últimos 10 anos, mas, e pelas mulheres. Mas é um bom presente para a mulher, eu acho. Para a mulher. Como as mulheres interferiram nisso? Como as mulheres agiram? Olha, as mulheres que paradoxalmente foram um dos maiores pilares de sustentação da máfia, porque a máfia sacralizava a mulher, porque ela era responsável por transmitir aos filhos o desprezo pelo Estado, o desprezo pelos homens do Estado, o amor pela Cosa Nostra, no sentido de que ela que reformava escolas, de que fazia o papel do Estado. Então a Cosa Nostra era idolatrada. Essa mesma mulher, quando ela percebeu que os últimos mafiosos, Salvatore Riina, Bernardo Provenzano, Salvatore Lupiccolo, tinham até mesmo destruído o código de ética, estavam espalhando só morte, droga, tráfico, essa mesma mulher se voltou com a Cosa Nostra com uma revolta digna, mas tão intensa quanto tinha sido a fidelidade dela anterior. Isso que é interessante, quer dizer... Claro, isso faz a diferença. Faz a diferença, né? Essa mesma mulher... de mudar de lado, né? Porque ela mudou de lado. Exatamente, com a mesma intensidade, para proteger a sua cria. Porque a Sicília, eu morei na Itália durante 6 anos, morei em Roma, na verdade fui, assim, várias vezes para a Sicília com estadias de 1 mês, 2 meses. E o que você percebe é que a Sicília, assim, ela passou de capital mundial da máfia a capital mundial do combate à máfia. E esse combate tem um rosto muito feminino mesmo. Porque as pessoas me perguntam muito assim, mas é a ex-mulher do mafioso que se vingou? Não, não é, Leda. Assim, é muito mais a mãe que perdeu um filho e que, através dessa dor atroz, foi para a polícia e falou, se vocês me protegerem, eu volto a confiar nesse Estado italiano. E o Estado italiano, não Berlusconi e tal, mas o Estado como instituição, como autoridade judiciária. Confiou bem, então, a mãe. Melhor do que Berlusconi, eu diria. Com certeza. E você conversou com essas mulheres? Com 90 Como pessoas. Como é que você decidiu por esse livro? Você é italiana? Não, eu sou descendente de libaneses, árabes. Você sabia já? Não, é porque eu sou da Jaqueline Issa. Eu achei que era... Exatamente. Eu conheço a Jaqueline Issa. Acho que é minha prima em 3º grau. Né? Conheço, porque ela é médica, de vez em quando ela vem aqui falar mal do cigarro. Aí... Por isso que eu conheço a Jaqueline. Sim, é um sobrenome e ela libanês. me disse que era de origem árabe. Isso. Aí eu imaginei que... E eu também pareço, né? Também a gente não nega muita raça, não, né? Não. Você também, né? Sim. Por isso que eu reconheço. Com certeza. Mas eu estava, então, em Roma e colaborava na época com a Folha de São Paulo e com a revista Isto É, como freelancer. E para a Folha fiz mais colaborações. E aí são essas coisas que você acabou, adorei, quando você falou sobre as coincidências, que não são coincidências, né? E um dia eu estava fazendo uma matéria sobre um outro assunto que não tinha nada a ver, e uma pessoa falou, olha, eu sei que você se ocupa também, eu estava fazendo parte já do Repórteres Sem Fronteiras, ajudando mulheres refugiadas na Bósnia, em Belgrado. E essa pessoa me chamou e falou, você tem que vir comigo entrevistar uma mulher que acabou de chegar em Roma e está no programa de proteção à testemunha. E eu já tinha começado a me inteirar de que alguma coisa estava mudando na Sicília. Aí eu me apaixonei por essa história e aí vira uma coisa irracional, porque aí passa a ser uma coisa que o tema te escolheu e você escolheu aquelas histórias, né? Você não sabe mais onde começa. E essa mulher que que começou tudo, né? Começou o livro, de certa Isso, forma, né? Essa mulher. Ela tinha perdido um filho. Ela tinha perdido 2 filhos assassinados barbaramente, e aí ela voltou a confiar no Estado, e aí ela recebeu uma nova vida, uma nova identidade, um novo endereço e foi para Roma. E até hoje o endereço e o nome dela são mantidos em sigilo pela polícia italiana. E ela e as mulheres que mais me marcaram foram Felicia Impastato, que era uma senhora que foi a grande precursora
da luta das mulheres, Leda. Ela perdeu o filho, que era um jornalista como a gente, chamado Giuseppe Impastato, ele tinha 29 anos. E ele no rádio falava, gente, a máfia não é boa, a máfia, se ela constrói escola, ela mata 5.000 pessoas por ano e tal. E ele começou a falar. E o engraçado é que ele incomodou os mafiosos não pelas acusações morais, mas pela ridicularização, porque ele tentou também meio que desfazer o mito, entendeu? Do mafioso intocável. E aí ele foi assassinado por isso. Assassinado com explosivos no corpo, tentando parecer um atentado suíço, como se ele fosse um comunista, porque era nos anos 70. E essa mulher, ao invés de se calar, ela abriu todo um caminho para as mulheres através da Associazione Donne Siciliane contro la Mafia, fundada por ela e pela Letizia Battaglia. Então são histórias que emocionam. E ela, de certa forma, umas mães da Praça de Maio, né? Exatamente. Só que mafiosos, mães de mafiosos. Porque elas geraram esses garotos, e eram casadas, como, por exemplo, a Felicia Impastato era casada com um mafioso que achava que tudo aquilo era natural. E aí a máfia tem um código de ética. Aí ela se une, olha que bárbara, ela se une com a mãe do denunciante da máfia.